Vamos lá agora para a nossa aula de ciências. Isso mesmo, vocês acabaram de assistir a aula de redação também, né? Vamos agora para a nossa aula de ciências. Na aula de ciências de hoje, nós iremos estudar sobre alguns tipos de florestas, certo? Na última aula estudamos sobre os biomas e hoje florestas. Os tipos de florestas que existem no nosso Brasil. Primeiro, na página 149, essas duas, gente, são muito parecidas, então vocês logo vão conseguir diferenciar das outras. Por quê? Vamos compreender. Floresta tropical e floresta equatorial. A floresta tropical e a floresta equatorial são parecidas. O nome é diferente porque estão em regiões diferentes, mais perto dos trópicos ou mais perto da linha do Equador. Lembra que nós estudamos que as regiões que são próximas à linha do Equador são muito quentes, né? São mais quentes. Então, exatamente por esse motivo que essas florestas elas se tornam mais quentes, porque elas estão próximas à linha do Equador, que foi aquela linha imaginária que eu expliquei a vocês na nossa última aula. Quanto mais próximos à linha do Equador, mais quentes e iluminados são os lugares. Nessas regiões há muita umidade e grande diversidade de espécies, como na floresta amazônica, que abriga milhares de insetos, aves, rãs, macacos, etc. Vocês sabiam que aqui no Brasil, na floresta amazônica, existe um espaço em que as pessoas elas não podem circular, elas não podem ir até aquele local, porque ele é totalmente o IBAMA, né, ele cuida daquele local e as pessoas não podem se aproximar daquele local, porque existem alguns animais que realmente são animais silvestres e eles não podem ter nenhum contato, nenhuma aproximação do ser humano. E existem muitos insetos ainda lá na floresta amazônica que muitas pessoas ainda não conhecem. Os especialistas ainda ficam a cada dia estudando, se aproximando. Tia, mas como esses especialistas chegam até lá? Eles têm umas mini câmeras, eles investigam, por exemplo, qual o horário que esses animais estão dormindo, né? Ou então eles têm um aparelhozinho que eles conseguem tipo como se fosse, gente, não é uma arma, entendam, mas é um tipo de um aparelho que eles conseguem, né, jogar e aí aquele animal, acertar naquele animal, ele fica por um tempo adormecido e aí aquele especialista vai estudar sobre aquele animal e depois, com alguns minutos, o animal volta, né, ao seu sentido normal e aquelas pessoas não podem estar naquele local. Essa semana mesmo passou uma reportagem de alguns estudiosos que eles estavam em um rio, né, lá na Amazônia, e esse rio, as pessoas não podem chegar até lá, só podem ir quem realmente estuda, quem realmente os especialistas mesmo, porque existem cobras também lá, né, que matam realmente o ser humano. Elas matam porque elas querem, vejam só, elas vão se defender. Então, se elas chegam até o seu local, se a pessoa chega até o local que é delas, com certeza ela vai se defender. Existem muitos animais, muitos insetos ainda, existem muitas aves que eles estudam também, que a gente não conhece, que nós vamos conhecendo. Exatamente por esse motivo, existem também os zoológicos. Os zoológicos, eles existem para que a gente possa conhecer esses animais que a gente na floresta amazônica não conhece. Então, às vezes eles pegam um animalzinho que está doente nessa floresta amazônica, cuida para que ele não morra, e como ele não pode voltar para o seu local que ele morava, porque os outros animais podem matá-lo, o que vai acontecer? Eles levam até o zoológico, cuidam e fica lá para que a gente conheça, certo? Então, aqui no Brasil existe sim uma reserva que ela é separada, né? Só podem ir as pessoas que realmente conhecem o local e tem todo um estudo, né? Muitos especialistas, muitos desses estudiosos, eles vão à noite, porque tem alguns animais que passam o período da noite dormindo, já tem outros que vão pelo dia, porque passam o período do dia dormindo. Então, assim que eles vão conhecendo os animais.
Então, nessas regiões há muita umidade, como eu já li. Próximo. As florestas tropicais são úmidas, quentes e ficam próximas ao litoral. No Brasil, a Mata Atlântica se estende por todo o litoral brasileiro e abriga animais como onça pintada, tamanduá-bandeira, né? É uma diversidade, gente, uma diversidade de animais. Aí tem assim, vejam só. Vale a pena conhecer o livro A Amazônia, de Rubens Matuque, editora Biruta. Traz informações sobre a Amazônia, com seus rios, suas lagoas e sua vegetação abundantes e sua fauna muito diversa. Então, isso, gente, também seria muito interessante para vocês conhecer um pouco mais sobre a Amazônia, sobre alguns animais existentes. Vai ser muito curioso porque vocês irão conhecer alguns animais que vocês nunca viram, irão ter essa aproximação em ver esses animais, né? Seria interessante vocês pesquisarem, vocês procurarem esse livro, para vocês lerem, já que vocês estão nessa pandemia, estão em casa, além de vocês lerem, para melhorar a leitura de vocês, né, a interpretação, e passar o tempo aprendendo, tá bom? Então façam isso, viu? Dê uma olhadinha se tem na internet, se vocês podem baixar o livro, né? Procurem na editora, é muito interessante, esse livro é muito bom. Desertos. Existem dois tipos de desertos, vamos lá? Existem dois tipos de desertos, os secos e os polares. Quando a gente pensa logo, a primeira palavra deserto, a gente já pensa logo muita areia, só camelos, ninguém mora naquela região. Vamos conhecer um pouco? Existem dois tipos de desertos, os secos e os polares. Os desertos secos têm um clima que chamamos de árido ou desértico. Isso porque quase não chove lá. Tem pouca umidade e, como consequência, tem pouca vegetação. Então, se lá nesse local realmente não chove muito nesse local, então tem pouca vegetação, justamente por esse motivo que não chove. Se tem poucas árvores, tem pouco verde, então não chove. A chuva demora até anos até chegar lá e mesmo quando chega não é com a mesma intensidade que chega na nossa região. Os animais que vivem em lugares muito quentes precisam ter algumas adaptações para sobreviver. Vocês lembram que no início do capítulo eu expliquei a vocês que cada animal tem seu habitat, não é isso? Cada animal ele tem o seu corpo coberto para viver, para morar naquele ambiente. Um urso polar não conseguiria viver em um deserto. Por quê? Porque o urso polar, o corpo dele, né, é coberto por bastante pelo que não conseguiria viver, né, no deserto, porque ficaria muito quente. Ao contrário do camelo. O camelo já é diferente, não conseguiria viver lá no local frio. Então, cada animal tem o seu habitat. Tem alguns que conseguem se adaptar, né? Depende muito do animal, mas tem alguns que realmente é daquela região. Um exemplo são os camelos, dos animais que têm algumas adaptações. Um exemplo são os camelos que conseguem ficar vários dias sem tomar água. Abaixo dessa imagem dos camelos, e vocês têm no livro, tem assim. Os camelos são animais adaptados ao clima seco do deserto. Então, o organismo deles, o corpo deles, consegue ficar vários dias sem água, sem beber água. Isso é do organismo dele, já conseguiu se adaptar àquele local. Vamos para a página 150. Acompanha aí, certo, gente? Eu acredito que vocês estão compreendendo direitinho, não estão? Na página 150, nós temos para saber mais. Para suportar o calor do deserto, os animais desenvolvem estratégias. A maioria simplesmente se enterra na areia durante o dia para fugir do calor. Olha que interessante. A gente pensa assim, eita, mas se for entrar e aí vai ficar muito quente e vai morrer. Não, depende do corpo, como é coberto esse animal. Existem alguns animais que para fugir desse calor, ele se enterra na areia, talvez porque lá abaixo da areia a umidade seja melhor para que ele mantenha o clima do corpo dele.
No entanto, as gazelas e os camelos são muito grandes para isso. Cientistas descobriram que uma espécie de gazela que mora no deserto da Arábia Saudita, além de economizar muito mais água da urina do que outras espécies, é capaz de uma façanha ainda mais estranha. Quando realmente passa fome e sede, ela encolhe o seu fígado e coração, que podem ficar com até metade do tamanho original. Olha que interessante. Então, esse animal, o organismo dele foi preparado para isso. Inteligência que realmente vem dele. Ou seja, quando ele está com bastante fome, ele consegue contrair esse fígado e consegue. Imagine a gente com muita fome. Imagine, vamos imaginar esse animal. Ele está com muita fome e aí não tem nada para comer. Então ele vai pensar: eu não vou morrer, né? Não posso morrer agora. Então o que é que eu vou fazer? Vou encolher. Então ele vai encolher o estômago bem forte, para não sentir aquela fome, porque a nossa fome é o que? O estômago querendo que a gente coma, encher, porque ele está querendo alimento. E esse animal, descobriu por si próprio que encolhendo esse fígado, ele consegue passar por alguns dias a sua fome. Interessante, né? Pode parecer absurdo, mas isso é uma forma de economia. Tá? Pode parecer absurdo, mas isso é uma forma de economia. Como os órgãos são menores, precisam de menos oxigênio. Essa gazela precisa respirar menos, gastando menos água na respiração. Viram como esses animais são inteligentes, não é verdade? Essa aí é a gazela. Veja aí, tem um livro de vocês, né, que vocês estão acompanhando na página 150. Porém, voltando ao início de que eu falei, estão conseguindo compreender o que é uma floresta tropical e uma floresta equatorial? A diferença é o quê? O local, apenas, né? Mas elas são muito parecidas. E são quentes por qual motivo? Porque elas estão próximas à linha do Equador, exatamente. Vamos continuar. Os desertos polares. Falamos agora do deserto. Os desertos polares encontram-se nos polos norte e sul. Lembrando, como a luz do sol chega ao nosso planeta, é possível perceber que nessas regiões os raios solares são menos diretos. Por isso, o clima é muito frio e há muitas geleiras e pouca vegetação. Então, é exatamente como eu falei a vocês. Por que lá nesse local é muito frio? Porque os raios solares não chegam com tanta intensidade como chega em nossa região, em nosso país. Então, por isso que lá é mais frio. As geleiras, elas demoram a derreter, certo? E esses animais conseguem manter o seu corpo nessa temperatura. Contudo, alguns animais se adaptaram a essas características. Entre eles estão os ursos brancos e os ursos polares, que só vivem no Polo Norte, e as orcas, que também vivem nas águas geladas do Ártico. Por isso, gente, que esses animais conseguem viver, o habitat deles é lá. Olhem, observem o corpo deles, como é, né? Eles conseguem passar, e olha que para eles não é nada ficar nessa geleira, viu? Ficar tanto tempo nessa geleira, porque, como eu falei a vocês, é como se fosse mais ou menos uns 15 cobertores em cima do nosso corpo para não sentir frio. É mais ou menos por aí. Vejam aí esses dois animais, que é o urso polar e a orca, né? Ela consegue sobreviver a temperaturas baixíssimas, né? E aí abaixo tem assim, no Polo Sul vivem os pinguins e os leões marinhos. Existem alguns pinguins que vivem no Polo Sul, que eles conseguem suportar também essa temperatura por conta do quê? Do corpo deles, por conta da características, né? Que também eles foram adaptados a viver nesse local e por esse motivo eles conseguem. Então vejam só, vocês conseguiram distinguir as duas florestas? Sim. Se não conseguiram, voltem aí novamente ao vídeo, certo? Tentem ler, compreender com mais calma. Tentem buscar também
aquele livro que eu falei a vocês, para que vocês conheçam mais. Busquem também, eu sempre envio para vocês, além das nossas aulas, um vídeo para que vocês compreendam também. Eu sempre fico pesquisando alguns vídeos que são interessantes para vocês e eu vejo que a maioria de vocês estão gostando. Isso é muito bom, tá certo? O que é que eu vou fazer agora? Eu vou deixar para vocês responderem a ficha, gente, agora é ficha, eu vou falar por página, certo? Porque eu estava falando, gente, ficha 1, ficha 2, ficha 3, só que esses números tem no meu livro. No livro de vocês não tem esses números de ficha, não é isso? Então, vocês vão responder a ficha 83. É o livro? Não. São aquelas fichas que vocês receberam junto com o livro, tá certo? Nessa ficha da página 83, o que é que nós temos lá? Os animais. Pegaram a ficha? Se não pegaram, dá um pause, depois vocês voltam, tá certo? Eu expliquei a vocês, não foi? Os animais representados na cruzadinha podem ser encontrados na América do Sul, continentes em que fica o Brasil. Preencha a cruzadinha com os nomes dos animais listados a seguir. No primeiro, vocês irão tentar descobrir onde está a lhama. No segundo, o tatu-bola. Terceiro, arara. Quarto, iguana. 5, bicho preguiça. 6, tamanduá. Paca, jabuti, tucano e corvo. Ai, tia, eu não sabia o que era um corvo. Aprendeu aí? Tia, eu não sabia como era uma lhama. Aprendeu aí? Certo? Bicho preguiça, iguana. Então, vocês vão colocar nos números que ele está pedindo aí. Fácil, né? Muito fácil. Atrás, no verso número 2, tem assim. Observe a ilustração a seguir. O encontro entre um pinguim e um urso polar é possível? E aí, eu vou corrigir na próxima aula. É possível? Se você colocou sim, você vai ter que me explicar por que esse encontro é possível. Se você colocou não, você também vai ter que me explicar por que você colocou o não. Tá certo? Na próxima aula eu faço essa correção. E o terceiro tem assim: desenhe um animal que vive em lugares quentes do planeta. Fácil também, né, gente? Por esse motivo que eu não vou fazer essa página com vocês, porque tem... A primeira é super fácil, vocês já sabem colocar, porque já tem os números aí. A terceira é o desenho e eu vou ficar para ver quem vai conseguir responder o número 2, certo? Leiam o assunto, tem lá. É sim ou é não? Por quê? Eita, meu Deus, quem será que vai acertar? Tenho certeza que a maioria vai acertar. Se vocês prestaram bastante atenção, vocês irão acertar, tá certo? Ó, um beijo para todos vocês e até já já na nossa próxima aula.